eu quero falar nessa noite sobre os bastidores da igreja. Como os bastidores da igreja funcionam, como eles podem ser abençoadores para a vida de uma comunidade. E o texto diz as seguintes palavras: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Como devem ser os bastidores de uma igreja? Quando pensamos nos bastidores da política, logo vem à mente algumas palavrinhas assim, como corrupção, acordos obscuros, propinas e assim por diante. Quando falamos dos bastidores do poder, logo vem à mente ambição, orgulho, ego. Quando falamos dos bastidores de uma família, logo a gente começa a pensar naqueles esquemas de cumplicidade, silêncio, discussões, disputas por afeto, por reconhecimento, intrigas entre cunhadas, intrigas de sogra e nora e assim por diante. Cobiça por herança, os bastidores de uma família. Como são os bastidores de uma igreja? Você pode imaginar. Os bastidores são regados de jogos de ego, mas não devem ser assim. São regados de articulações, mas não deve ser assim. De domínios de famílias influentes, mas não deve ser assim. Ou então de fofocas. Já teve situação assim, de ir numa igreja, né? E alguém dizer assim: e pastor, ó, você olhando assim, né? Todo mundo está adorando, cantando, levantando as mãos, fechando os olhos na hora do louvor, né? E dizendo aleluia e glória a Deus. Mas durante a semana, isso aqui é um ninho de cobra venenosa. Como são os bastidores da igreja e como eles devem ser? Por exemplo, quando olhamos para a vida de Cristo, nós vemos o ministério de Cristo, naquilo que eu poderia dizer é o palco do ministério, aquilo que vai sendo escrito sobre os milagres de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, sobre a obra salvífica de Jesus. Mas, para que Cristo exercesse o seu ministério terreno, existiam algumas mulheres que contribuíam. A sogra de Pedro hospedava Jesus. Pessoas anônimas iam seguindo a Jesus e suprindo as necessidades do grupo apostólico. Marta, Maria, Lázaro presenteavam Jesus com a sua amizade, com o seu afeto. Simão Cirineu auxiliou Jesus a levar a cruz. São os bastidores. No sepultamento de Jesus, José de Arimateia emprestou o túmulo para Jesus. Eram os bastidores da obra de Jesus. Em todos os púlpitos cristãos, a cada semana, alguém fará menção ao ministério terreno de Jesus. E é lógico, é para ser assim, mas muito raramente nós ouvimos um sermão, ou uma pregação, um estudo sobre essas pessoas que nós podemos dizer faziam parte do ministério, faziam parte dos bastidores do ministério de Jesus. Por esta mesma janela imaginária, eu posso olhar a vida de Paulo, pregador, missionário, teólogo, ensinador. Ele que escreveu 13 epístolas da Bíblia Sagrada, portanto, o maior dos escritores inspirado por Deus para escrever aquilo que nós temos como normativa para a vida da igreja hoje. Mas havia um lugar que nós podemos dizer eram os bastidores do ministério apostólico. Eram os bastidores, eram aqueles que seguravam a corda, como aqui foi dito. Áquila e Priscila, Andrônico e Júnias,
Urbano, Rufo, Tércio, Tíquico, eram amigos de Paulo, estavam sempre suprindo para que a obra apostólica acontecesse. Acontece que Paulo deixa claro em cada epístola que ele depende desses bastidores. E ele deixa claro que a igreja, ao longo da história, vai depender dos seus bastidores. E eu posso dizer uma coisa, arriscar a dizer uma coisa: o mais importante na obra de Deus não é o que fazemos aqui no culto, que é visível aos olhos humanos. O mais importante não é aquilo que fazemos e as pessoas podem olhar, ouvir, apreciar, aplaudir. O mais importante para o reino de Deus é aquilo que não aparece, estão nos bastidores. E esta mensagem nesta noite é justamente para animá-lo a fazer parte desses bastidores preciosos do reino de Deus. Esses homens citados aqui no texto que nós lemos, Estéfanas, Fortunato e Acaico, talvez seja um desses que você também nunca ouviu pregação sobre eles, ou já ouviu, né? Se alguma mamãe está esperando o neném, está aqui algumas sugestões de nomes bonitos. Esses homens não estiveram nos palcos ilustres do ministério. Eles não foram reconhecidos entre os grandes líderes cristãos da época, como foi Policarpo, Barnabé, Pedro, o apóstolo. Não estiveram debaixo dos holofotes dos principais ensinadores da época apostólica. Eles não foram iminentes no avanço missionário, como foi Barnabé, João Marcos, Silas, Áquila, Priscila. Ele não foi um grande orador, como foi o apóstolo Paulo, ou como foi Apolo. Não foram. Mas eles eram valiosos porque eram pessoas certas para os bastidores. Eram pessoas certas para sustentar o evangelho onde ele precisava estar estaqueado, fundamentado. E nós encontramos aqui algumas características que eu quero convidar a igreja para transformar essas características, trazê-las para hoje, transliterá-las para a nossa realidade, e a gente poder, a partir de hoje, entender: é assim que devemos ser, é assim que a igreja há de caminhar, é assim que devem ser os bastidores da igreja. Em primeiro lugar, nos bastidores da igreja precisamos ter laços de afeto. Veja comigo o versículo 15. Família de Estéfanas, que é as primícias da Acaia. Acaia era a província do Império Romano, uma colônia de dominação romana. Roma dominava o mundo de então, a maior parte do mundo de então. E dividiram entre províncias. Uma dessas províncias era Acaia. E lá estavam cidades importantes, como Atenas e Corinto. E Paulo está dizendo que quando ele entrou na Acaia, quando ele entrou na província, Deus lhe levou a levar o evangelho, Deus o impulsionou a levar o evangelho, a pregar, a ensinar. E aí ele tem uma memória afetiva, gostosa. Ele diz assim: e agora eu me lembro também que os primeiros que ganhei para Jesus é Estéfanas e a sua família, os primeiros frutos colhidos na Acaia, os primeiros convertidos da investida missionária, os primeiros discipulados e batizados. Paulo faz questão de lembrar isso com carinho externado, com uma honra verbalizada. Os bastidores da igreja precisam ser tecidos por esse tipo de boas lembranças. Eu tenho boas lembranças, por exemplo, de pessoas que eu batizei logo que me tornei pastor numa determinada cidade, ou em outra, ou numa igreja, ou em outra. Aquele carinho, aquele afeto com respeito aos primeiros frutos colhidos, ou as situações onde Deus trabalhou de forma a pessoas serem restauradas, abençoadas. Dessas recordações se tecem os bastidores da igreja.
gente que recorda com saudade de outras pessoas, pessoas que formam laços com outras pessoas, gente que tem histórias engraçadas dos anos que já se foram, irmãos que fazem parte da história da vida, do ministério, da igreja. Por exemplo, para mim é muito precioso encontrar com os pastores mais antigos. E recentemente faleceu o pastor João Rodrigues, um dos baluartes da IPI no Paraná, na Grande São Paulo. E ele foi pastor em Marília. Aliás, estou em Marília porque foi indicação dele na época que vim para Marília. E sempre quando encontrava com ele, ele tinha histórias brilhantes sobre Marília. Por exemplo, ele contava que ele tinha uma lambreta quando foi pastor aqui nos anos 50 e 60, ou melhor, anos 60, e ele saía a fazer visitas ao longo do dia inteiro, saía de manhã, saía à tarde, ele fazia cerca de 1000 visitas ao ano, aos membros da igreja, pessoas que ele passava para orar e tudo mais. E ele conta histórias como, por exemplo, uma ocasião que ele saiu e a irmã Carmen, sua esposa, sentada na garupa da lambreta, e ele estava subindo uma daquelas subidas que é hoje ali o bairro Paraty, uma daquelas subidas acentuadas, e ele engatou a marcha com força e a irmã Carmen caiu, né? Caiu e ele continuou e foi embora. E chegou, fez uma visita, fez outra. E aí já era quase horário do almoço. Ele tinha derrubado a dona Carmen há 2 horas e tanto atrás. E aí, quando ele estava na última visita antes de ir embora, a senhora da casa falou, dá lembranças a dona Carmen. E ele falou, puxa, cadê ela? E aí foi aquela, sabe, essas coisas contadas, narradas, fazem parte dos bastidores de uma igreja. Isso é afeto, isso é carinho, é amizade. Às vezes estou aqui no púlpito pregando ou dirigindo o culto, mas olhando para os irmãos e lembrando de quem, por exemplo, eu fiz o casamento, de quem batizei o filhinho, ou de quem fiz culto fúnebre, não. Quem acompanhei no início da fé, quem me trouxe algumas alegrias em alguns momentos, com palavra de ânimo, com testemunho daquilo que Deus está fazendo, com outros que chorei. São memórias de afeto, laços afetivos que fazem os bastidores de uma igreja. Igreja não é igreja se não tiver isso, tá? Nos bastidores da igreja, em segundo lugar, precisamos ter pessoas entregues ao serviço. Versículo 15, a segunda parte, se consagraram ao serviço dos santos. Esses 3 homens estavam consagrados ao serviço. E aqui aparece um termo no grego chamado diaconia, que é todo tipo de serviço que se possa imaginar. A prestatividade, o socorro, o trabalho braçal, o trabalho de apoio. Estéfanas e a família são identificados como cristãos consagrados, entregues ao serviço cristão. Não necessariamente eram diáconos eleitos, ordenados. Mas eu quero dizer o seguinte, que o nosso coração tem que ser diaconal. Mesmo quem é presbítero ou pastor, quem é membro da igreja, quem nunca se tornou um diácono, mas o coração do cristão tem que ser diaconal, tem que ser aquele que está olhando a necessidade para ajudar, para suprir, para dar uma força aqui, para dar um apoio acolá. Isso é diaconia. Nessa época que esse texto está sendo escrito, era muito comum as pessoas servirem hospedando. Sabe por quê? Não havia ônibus, trem, metrô, rodovias. Então o que era feito? As pessoas viajavam a pé. E os cristãos
iam a pé, viajando de uma cidade para outra, e em muitas circunstâncias, por serem cristãos, eram assaltados, perseguidos, ou na estrada, ou lá onde chegavam. Então, a hospedagem era muito importante até para salvar a vida de um irmão de fé. Isso era diaconia na época. Era o proteger, suprir. Existiam muitas famílias que, por se converterem a Cristo, perdiam seus bens, perdiam seu emprego, seu trabalho, e aí a igreja se movia em torno de socorrer. E não é aquela coisa assim programada, dizendo assim, olha, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma lista, vamos... Não, era o coração pronto para dizer, há uma necessidade aqui, nós vamos suprir. Há uma necessidade acolá, vamos suprir, vamos fazer. Vamos nos mover em torno disso. Precisamos retornar a esse tipo de investimento em serviço cristão, em socorro, em estender a mão, socorro ao próximo, sem a burocracia necessariamente de estar dentro de uma escala. Se você tem o coração na obra e você vê uma situação, você vai ali, vai suprir, vai socorrer, vai ajudar, vai fazer. É o socorro, por exemplo, que não aparece, de um irmão que precisa de um exame médico, e aí os irmãos vão se mover e vão suprir essa necessidade. Alguém que está precisando de uma indicação de emprego, e outro pode indicar, pode chegar, indicar, ajudar. São atos de amor que acontecem nos bastidores. Eles não acontecem no palco da comunidade, mas nos bastidores. Quando eu falo de vida consagrada ao serviço, não tem como me lembrar de um relato que eu ouvi de um pastor da Grande São Paulo, e ele conta sobre uma senhora da sua igreja, que não tinha nenhuma habilidade para pregar, para trabalhar com senhoras, para trabalhar com a música. Ela era muito simples e muito tímida, mas ela resolveu que a cada sábado pela manhã ela iria passar algumas horas no presídio do Carandiru, na época que esse presídio existia, pregando, ensinando, discipulando na ala dos doentes terminais da enfermaria do Carandiru. E ela fazia isso sistematicamente. Sabe por quanto tempo ela fez? Por 25 anos. Todo sábado. E um detalhe, ela não podia chegar e orar alto, porque era proibido falar alto naquela ala. Então, ela tinha que chegar no ouvido de cada enfermo, um por um, e ministrar, conversar baixinho, discipular, cantar. Ela levava uma harpa cristã, e ela escolhia um hino para cada um, e ela cantava estrofe por estrofe, ia no outro, depois no outro, e ela fez isso por muito tempo. E muitas vezes ela chegava num sábado, parte daqueles que ela visitou no sábado anterior e entregaram a vida para Jesus já não estavam mais vivos. Eu fico imaginando como é o galardão dessa mulher no céu. Nunca apareceu, nem na frente da igreja. Sabe, é desses bastidores que nós precisamos no Evangelho. Aliás, estamos cansados do palco do cristianismo. Precisamos voltar a esta força de trabalho dos bastidores de uma igreja. Também nos bastidores da igreja nós precisamos de gente, em terceiro lugar, que coopera. Versículo 16. A todos os que cooperam. Cooperador. No grego, essa palavra sunergel significa trabalhar junto com, ou então operar com. E é daí que surge a ideia de cooperar. Então, operar com. Esse termo é usado para dar a ideia de trabalho em equipe.
O trabalho dos bastidores de uma igreja é prioritariamente em equipe. Quando trabalhamos em equipe, o trabalho é de todos. Todos fazem, todos suam, todos ganham, todos se alegram com os frutos e todos saem felizes com aquilo que foi feito. Aliás, no mundo corporativo, e a gente tem que aprender um pouco com isso também, os colaboradores mais valorizados são os que trabalham em equipe. Se você trabalha num RH, já sabe que o candidato que diz assim, numa entrevista de trabalho, ele chega com essas frases assim, dizendo, olha, na outra empresa que eu trabalhei, se eu saísse de férias, as coisas pioravam. Aí você já fica dizendo, esse cara se acha indispensável, já não serve para o trabalho em equipe. Ou então aquele que diz assim, olha, tinha coisas lá no meu setor que só eu sabia, só eu fazia. Você fica pensando assim, por que não ensinou outro a fazer? Os líderes mais valorizados são aqueles que elevam a equipe, aqueles que transferem honras à equipe. No reino de Deus é da mesma forma, nos bastidores da igreja, da mesma forma. Estéfanas, Fortunato, Acaico nos ensinam isso. Era como um time de futebol, e no time de futebol não existe só os 11 no campo. Quando você olha para os bastidores, lá vai estar o técnico, o auxiliar técnico, o roupeiro, o fisioterapeuta, vai estar lá toda a equipe, e no campo, cada um na sua função, cada um na sua habilidade, e assim por diante, de forma que o time inteiro vai para o ataque, o time inteiro se defende, o time inteiro ganha ou perde e chora por isso. No reino de Deus, não há espaço para esses ecos dessas expressões. Eu sou indispensável, eu sou insubstituível, eu fiz isso sozinho, eu carreguei isso a colar sozinho. Não, todos nós em equipe, cooperação. Repita comigo, cooperação. Em quarto lugar, nos bastidores da igreja, encontramos gente que supre necessidades do reino. Veja comigo o versículo 17. Porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Estéfanas, Fortunato e Acaico levaram a carta dos cristãos de Corinto até o apóstolo. O apóstolo Paulo estava em sua terceira viagem missionária, ele estava na cidade de Éfeso. Em Éfeso, a obra de Deus cresceu, expandiu, e ele precisou ficar mais tempo do que o imaginável lá, mais tempo do que aquilo que foi programado, e você sabe que ficando mais tempo num lugar, numa viagem missionária, isso vai lhe custar mais. E esses três levaram até Paulo as boas notícias de como estava a igreja de Corinto e tudo mais, e deixaram uma oferta da igreja. Só que a oferta dizia respeito aos dias planejados, quem sabe. E aí, do próprio bolso, eles fazem uma oferta que supre essa lacuna no ministério de Paulo. E com isso, Paulo agradece. Ele diz, era isso que faltava e vocês complementaram. As ofertas mantinham as viagens missionárias, os projetos de implantação da igreja. Nos bastidores da igreja deve haver esse sentimento de fazer parte de uma obra de evangelização, onde é melhor que seus filhos estejam aqui aprendendo a palavra de Deus do que estejam em outros lugares. É melhor que você, jovem, rapaz, moça, esteja sendo educado, trabalhado na sua moral, na sua conduta aqui nesse ambiente. Aqui você encontre a pessoa para ser o seu esposo, a sua esposa. É melhor que você esteja casal aqui na igreja, justamente porque esse embasamento
de fé cristã é que mantém uma família unida, sedimentada em tempos tão difíceis, em tempos em que toda a estrutura familiar está balançando. E aí vem aquela consciência: eu faço parte disso, eu tenho que estar junto, eu tenho que ajudar, eu tenho que cooperar, eu tenho que dizimar, eu tenho que cooperar com as ofertas missionárias. E aliás, o Evangelho chegou no Brasil porque gente disposta e com coração liberal é que manteve os missionários, os primeiros missionários que aqui chegaram, evangelizaram e ganharam pessoas para Jesus, e construíram templos e fizeram a obra de Deus. Este templo em que estamos nele hoje reunidos, tanto aqui como na parte de baixo, há 24 anos atrás foi construído por pessoas que se uniram nos bastidores e contribuíram e lutaram para que isso acontecesse. Os bastidores da igreja, a gente liberal, contribuindo liberadamente com o reino de Deus. Em quinto e último lugar, nos bastidores da igreja precisamos de gente que traz refrigério. Versículo 18, veja comigo: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. O ministério apostólico era muito laborioso. O ministério de Paulo era muito árduo. O ministério dos apóstolos era intenso, por vezes ingrato, por vezes solitário, por vezes pesado emocionalmente. Na segunda epístola de Paulo nós encontramos aqui algumas reclamações que ele faz sobre o seu ministério. Lá na segunda epístola a Timóteo, ele fala do abandono que teve de amigos, do descaso que teve de outros, que ele ajudou a levar a Cristo. Paulo era ser humano, naturalmente precisava de ombros amigos e de amizades sinceras. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós lemos pelo lado heróico, né? A gente lê sempre pelo lado dos bons feitos, de tudo aquilo que aconteceu, né? Quase que cinematograficamente no reino de Deus. E a gente esquece de algumas expressões que aparecem desses homens de Deus, dizendo: sou humano, preciso também de apoio, eu não estou bem comigo mesmo, eu não estou bem emocionalmente. Isso acontecia com Paulo, e acontece com pastores hoje, e acontece com missionários hoje. Parabéns pela tua proposta de trabalhar essa área com os missionários lá da África do Sul. Nós precisamos hoje, não há uma denominação que não esteja pensando seriamente no que fazer com relação a pastoreio de pastores e de missionários. Basta dizer que o ministério tem sido tão intenso e por vezes tão duro, por vezes tem sido tão trágico, que a cada ano, aqui no Brasil, 1.500 pastores deixam o ministério. A maioria por problemas emocionais ou existenciais. Nós precisamos de gente que traz refrigério. Talvez o seu único ministério na vida da igreja seja trazer refrigério para o pastor e orar pelo pastor e dar um abraço, sabe? E já vai ser uma grande coisa, grandiosa. Eu fui pastor numa igreja muito querida por 7 anos, mas também, cá entre nós, era uma igreja muito exigente, não era aqui nessa cidade, e às vezes o fardo ficava pesado. E eu era um pastor jovem. Os irmãos lembram da minha história, comecei no pastorado aí aos 21 anos de idade. Tinha um irmão querido chamado Walter Egídio. E o Walter virou um amigão nosso. E às vezes ele chamava assim para tomar tereré com ele, para ficar conversando. E é interessante que ele conversava, ria, fazia a gente rir. Ele dizia: pastor, venha para cá, mas venha sem uniforme. Venha de chinelo e bermuda, tá bom?
Tá bom. E aí a gente ia para lá. E a conversa era descontraída, ele satirizava, ele imitava as coisas engraçadas que aconteciam na igreja. A gente ficava, e quando saía de lá, a carga estava mais leve. Era o refrigério. Até hoje, quando eu encontro com ele, eu o lembro dessa preciosidade que ele foi neste tempo. Nos bastidores da igreja, nós precisamos de gente que traz refrigério. Talvez até o momento, escute bem isso agora, até o momento você tenha pensado que Deus honrará os trabalhos que trazem visibilidade muito mais do que os dos bastidores. Talvez até agora você tenha pensado que Deus dignificará os ministérios que estão mais evidentes entre o povo evangélico. Talvez você tenha pensado que Deus recompensará os cristãos que exercem influência em detrimento daqueles que não oferecem muita diferença. Hoje Deus está dizendo que os trabalhos dos bastidores são dignos. Os trabalhos de homens e mulheres quase anônimos terão recompensas tão grandiosas ou até maiores do que os que tiveram seus nomes escritos na história. Eu quero convidar você, fique em pé nesta hora. Quero encerrar falando um pouquinho da história de Charles Finney. É um nome conhecido, tão conhecido pelo que pregou, pelo que foi usado por Deus, muito conhecido por aquilo que produziu para o reino de Deus. Um ex-advogado, excelente orador que virou pregador, chamado por Deus. E ele foi o principal dos pregadores e avivalistas no segundo despertamento dos avivamentos da América do Norte no século XIX. Ele é considerado dessa época o mais importante, aquele que deixou aproximadamente 500.000 conversões a Cristo, por onde passava e por todos os lugares que passou. Anos mais tarde, depois da sua morte, quase uma geração depois da sua morte, foi feito um levantamento dos principais evangelistas daquela época. E quantas pessoas haviam permanecido dos convertidos daqueles evangelistas, e Finney ganhou. 80% de todos que aceitaram a Cristo nas suas cruzadas de avivamento espiritual, todos os que se reconciliavam com Cristo, 80% deles haviam ficado e permanecido como crentes fiéis nas igrejas. Muitas estruturas sociais de cidades americanas foram mudadas pela pregação, pela obra de Charles Finney. Muitos municípios foram quase que totalmente ganhos para Jesus por causa da pregação impactante de Finney. Se você perguntasse a Finney qual é a razão do sucesso do seu ministério, ele diz: a razão não sou eu, naturalmente Cristo e Espírito Santo. Mas se tiver um humano a ser apontado, este nome será Daniel Nash. E é interessante que esse nome não entrou para a história. Ele está sendo lembrado agora, 180 anos depois que alguns historiadores estão lembrando de Daniel Nash. Quem foi? Foi o intercessor do ministério de Finney. Um pastor que não teve muito sucesso como pastor, muito tímido, apagado no seu ministério, mas entregou-se à intercessão. Antes de a equipe de Finney ir para uma cidade, pregar o evangelho e começar ali o trabalho de avivamento espiritual, 3 ou 4 semanas antes, Daniel Nash já ia para aquele local, alugava uma pequena casa, chamava alguns crentes comprometidos com o evangelho e oravam incessantemente. E quando começavam os trabalhos de avivamento e Finney pregava, Daniel Nash não ia nos cultos, ele ficava orando.
Em algumas situações que ele estava no ambiente de culto, ele se encolhia num porão, em algum local, onde ali ele dobrava os joelhos e orava. Finney e Nash viajaram juntos milhas e milhas, até que Nash morreu em 1831. Finney falou sobre ele: que homem abençoado. Ele era o opróbrio dos ímpios e dos professores carnais, incrédulos, mas ele era o favorito no céu e um príncipe predominante na oração. Hoje há uma lápide numa tumba abandonada em um cemitério perto da fronteira entre Canadá e Estados Unidos, dizendo o seguinte: Daniel Nash, pastor, trabalhador com Finney, poderosíssimo na oração. Ele nunca foi o centro das atenções. Ele nunca esteve num púlpito enquanto Finney pregou ou esteve vivo. Ele nunca recebeu nenhum elogio. Mas as pessoas dizem: ele apertou o céu e o inferno com a sua oração, porque ele acreditava nos bastidores. Eu quero convidar você, meu irmão, acredite nos bastidores da igreja. Seja como esses homens que nos ensinam nessa noite. Seja como esses ilustres desconhecidos, Estéfanas, Fortunato, Acaico. Seja como Daniel Nash, mas faça algo pelo reino de Deus. Não passe mais um ano, o de 2019, sem fazer algo, nem que seja nos bastidores, mas faça algo impressionante, grande, abençoador pelo reino de Deus. Amém? Quero convidá-lo a orar. Curve a sua cabeça nesta hora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada. Nessa noite, Senhor, somos chamados, convocados para os bastidores. Senhor, mais uma vez nós dizemos, em muitas ocasiões, nos decepcionamos com aquilo que chamamos de o palco dos acontecimentos, os holofotes do reino de Deus, o cristianismo do jeito que hoje está sendo trabalhado. Senhor, em muitas situações, a fé cristã passou a ser um objeto de status. Em outras situações, o cristianismo, Senhor, está sendo a chacota do mundo, porque nos entregamos às mesmas técnicas de marketing, de crescimento multiplicativo que as empresas de pirâmide e tudo mais. Senhor, e com isso estrelas crescem num evangelho num céu onde só se podia ter uma estrela, o Senhor Jesus. Ó Deus, nós pedimos, ajuda-nos a ser uma igreja de bastidores. Ajuda-nos a ter irmãos e irmãs, inclusive nós, pastores, presbíteros, Senhor, despreocupados com o que está acontecendo tanto, Senhor, nos palcos da igreja, mas que sejamos homens e mulheres dos bastidores, para sermos amparo, para sermos refrigério, para sermos pessoas que socorrem, que amam, que estão entregues ao trabalho, que têm a vida voltada para o reino de Deus, desprovidos do orgulho próprio, desprovidos daquele anseio por reconhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os nossos papéis de bastidores, mas cumpri-los realmente, para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Deus. Amém.